Olá pessoas, estamos de volta entre aspas, porque o site nunca acabou, porque o canal também nunca acabou. Eu só tenho uma dificuldade para estar produzindo vídeo com muita frequência, e os artigos também, né? Já tem artigo para o próximo mês, então fiquem ligados lá no site. Bom, hoje eu escolhi fazer esse vídeo porque esse artigo, Funcionamento e Detalhes do Sensor de Fase, é um dos artigos mais lidos do site. Então eu creio que seria bom fazer um vídeo para ele, para as pessoas, talvez ajudar as pessoas a entenderem melhor esse sensor, né? O sensor de fase é um sensor que equipa muitos veículos hoje. Na minha época de mecânica não equipava tantos veículos assim, né? Não é algo que dá muito problema. Quando a gente vê um sensor de fase dando problema, geralmente má manutenção, ou então algum problema crônico do veículo, algo que veio de fábrica. Eu pelo menos não vejo o sensor de fase assim sem problema nos motores hoje. Mas ele é importante. Ele não deixa o motor mais potente. A objetividade dele é mais a eficiência no funcionamento, não do motor em si, mas do sistema eletrônico dele, né? O sensor de fase ele é um complemento, né? Ele é mais um sensor que informa um parâmetro que não é de certa forma vital, mas que esse parâmetro ajuda a acelerar o cálculo de injeção e da ordem de ignição do motor para bom funcionamento deste, né? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou abordar a função do sensor, os dois tipos de sensor de fase e vou falar brevemente de manutenção, alguns códigos de falha dele. Então vamos lá. Sensor de fase. Principal função é formar PCM, o eixo, a posição do eixo do comando de válvulas. Isso aqui tá... O que eu quero dizer com isso aqui, né? A gente sabe que o sensor de rotação informa a velocidade do motor. A velocidade, e mais precisamente, a velocidade angular do eixo de manivelas. Em mecanismos, que é uma das matérias que a gente estuda dentro da universidade, na engenharia mecânica, a gente estuda mecanismos corriqueiros do dia a dia. E um deles é chamado mecanismo biela-manivela. Esse mecanismo é um mecanismo usado no motor de combustão interna. E nas equações dele, para a gente determinar onde estão cada elo do mecanismo, a gente precisa da velocidade angular. Quem dá velocidade angular no motor é o eixo de manivelas, é o sensor de rotação, né, que monitora o eixo de manivelas. Só que eu não tenho a posição do pistão, né? Seria interessante se eu tivesse. E aí surgiu o sensor de fase para identificar o posicionamento do comando de válvulas. E através desse posicionamento eu sei onde está cada pistão nos cilindros do motor. Então, se eu sei a velocidade... Uma moto passou aqui. Se eu sei a velocidade do motor, velocidade angular do eixo, e eu sei a posição de cada pistão, que é o deslocamento, eu já tenho muitas variáveis da equação para chegar mais rápido no cálculo de injeção e na determinação de qual bobina eu vou ativar para queimar aquele cilindro. Então o cálculo fica mais rápido. Então basicamente o sensor de fase ele ajuda o sistema a calcular mais rápido, né, para monitorar mais rapidamente o motor, certo? Então a função dele esse é o significado da função dele, né? Adiante. Então vamos para tipos agora. Eu tenho dois tipos: o sensor indutivo e o sensor do tipo Hall, certo? O sensor do tipo Hall ele é um pouquinho mais antigo e o sensor indutivo é o que a gente vê mais utilizado hoje. Mas as diferenças de funcionamento deles é mais no sinal de retorno para PCM, porque de resto eles são muito parecidos. Todos funcionam através de corpos com propriedades eletromagnéticas que interferem, né, a corrente elétrica que passa pelo sensor. Ponto final.
não tem muita diferença não. Agora, a forma como eles são dispostos, né, os componentes, aí é um pouquinho diferente, né? Mas a gente está passando corrente elétrica e esse sensor está de frente para um componente giratório. E nesse componente giratório eu tenho ressaltos ou eu tenho uma janela que no frigir dos ovos, né, que na realidade ele deixa, ele expõe um corpo eletromagnético na frente do sensor, né, induzindo uma corrente elétrica nesse, que aí é o sinal para a PCM identificar que tem um ressalto na frente do sensor, e esse ressalto geralmente significa que o primeiro pistão está no PMS de compressão, né? Você não sabe que PMS é ponto morto superior, certo? Então, as diferenças entre esses sensores é mais a construção deles. Vamos começar pelo indutivo, que é o mais comum, né? Como a gente pode ver aqui, né, ele é um sensor de um corpinho plástico, essa parte aqui blindada, né? Eu tenho um parafuso aqui, então ele é parafusado em uma estrutura que dá de frente para esta roda negra aqui atrás, que é uma roda fônica, que gira junto com a roda dentada, né? Nessa roda fônica, porque tem propriedades eletromagnéticas, cada ressalto que passa pelo sensor é como se fosse um ímã sendo exposto na frente da espira, né, gerando uma corrente elétrica. Então, a gente tem que atentar para um detalhe aqui, certo? Uma das peculiaridades do sensor indutivo é a distância do sensor para o ressalto, certo? E essa distância é determinada pelo torque de aperto desse parafuso que você vê aí. Então, e às vezes problemas acontecem quando o torque aplicado no parafuso não é suficiente ou geralmente, extrapola o que foi estipulado. Mas eu vou falar disso só em manutenção, certo? Então, cada vez que esse ressalto que está aí na frente passa, ele está induzindo uma corrente, o sensor manda o sinal para a EPCM, e aí o dente passa, corrente zero, né? O sensor de fase indutiva ele tem 3 pinos no conector, que é alimentação positiva, 12 ou 5 volts, o terra, e o retorno para a PCM, que é justamente a tensão, a corrente elétrica gerada aí devido à indução, né? Então, indica o PMS de compressão do motor, tem esse detalhe do parafuso, não é um sensor muito problemático, mas é bom ter atenção com ele na hora de manuseio. Vamos para o sensor do tipo Hall. Esse sensor ele foi muito utilizado no passado. Ele era muito aplicado, como você pode ver aí, em distribuidores, né? Como a gente pode ver, tem um distribuidor e eu tenho esses conectores aí, né? Eu tenho um pequeno módulo ali, você vê aqui essa parte escura, um pequeno módulo, o sensor está tá aqui, você vê que tem uma fiação aqui, tem uma fiação que sobe, e essa estrutura é um pouco mais escura, e eu tenho esse rotor aqui, certo? O que é isso? Esse aqui é o sensor, esse aqui é o rotor, e no meio eu tenho esse corpo aqui com propriedade eletromagnética que está girando, e você vê que o rotor ele tem janelas, então a gente já pode deduzir que nesse caso, né, o sinal é gerado através dessa passagem sucessiva de janela e parede, gerando sinais para o sensor que envia para o PCM, né? É interessante a gente dizer que o efeito Hall, descoberto por um cientista ou engenheiro de mesmo nome, né? Ele era quando um dos princípios deles é que o campo magnético é capaz de distorcer o fluxo de elétrons, né? E aí você tem uma corrente elétrica gerada, assim como no indutivo também, né? Então são sensores que funcionam de uma forma muito parecida. Ambos precisam de um ímã e eles precisam de uma construção que dê essa sucessão de sinais, hora sim, hora não,
né? No caso do sensor por efeito Hall, né, de ignição dinâmica, que é esse tipo de ignição que usa o distribuidor, né, ele é aplicado dessa forma. Em geral, o rotor ele tem 4 janelas, em média, na maioria dos casos 4 janelas, e ele tem uma janela com o tamanho diferente, ou seja, tem um sinal igual, um sinal igual, um sinal igual e um diferente. Esse sinal é aquele momento que a PCM identifica onde se encontra o primeiro cilindro do motor, né? O PMS de compressão é identificado aí, né? Outra diferença dele para o sensor indutivo é o sinal emitido, é um sinal direto, é uma tensão direta de 12 volts, né? Que é um sinal de onda quadrada. Apesar disso, o conector também tem 3 pinos, sendo o 12 volts de funcionamento, o terra e o pino de sinal de referência para PCM, né? Eu também posso ter, em algumas aplicações mais recentes, o sensor Hall no comando de válvulas, sem distribuidor, para que se gere tensões diferentes, né? Eu até dei um exemplo aqui de sensor para identificar um veículo que está apresentando avaria de sensor de fase. É importante a gente começar do simples, né? Vamos olhar os cabos. Os cabos são blindados, o sensor é blindado. Está danificado? Não. O sensor está sujo? Tem sujeira na frente do sensor? Tem sujeira na roda fônica e tudo? Não. Então já morreu aí. O conector está ok? Está tudo bem? Então tudo bem. A gente já pode partir para outras coisas, né? Porque é muito comum se levar carro em oficina, o sensor está dando falha ali, vamos trocar o sensor e o sensor deve estar ruim. Olha, se o sensor indica falha, não quer dizer que ele está ruim, quer dizer que ele está indicando uma falha, né? Então é interessante a gente abordar um pouco com cautela. Mas em geral, eu mostrei alguns problemas que têm relação com o sensor de fase, ou seja, luz 1000 acesa. Né? O que é luz 1000? É a velha luz da injeção, né? Que é chamada de, eu até botei aqui no glossário, Malfunction Indicator Lamp, né? Que é a luz de avaria da injeção. Né? Qualquer coisa você entra no artigo e você vê lá em glossário, tem toda a descrição dela. Né? E os sintomas, luz 1000 acesa, dificuldade de partida, certo? Ou às vezes o motor nem pega. Falhamentos, é muito comum. Em geral, o carro com sensor de fase, ele funciona mal. Ele funciona rateando, certo? Ele tem alto consumo, ele tem menos potência. Por quê? Porque na maioria dos casos a PCM ela já tem uma estratégia de emergência quando ela perde o sinal de fase. Né? E aí essa estratégia varia de marca. Né? Depende muito da marca do veículo e de qual é a filosofia do fabricante. Né? E as causas gerais, sensor em pane, chicote elétrico do sensor danificado. Lembra que eu falei de começar pelo mais simples? Né? Conector danificado, roda fônica com danos, com desgaste, quebrou um dos ressaltos, o chicote do sensor montado próximo de itens como velas de ignição e bobinas. Olha, como eu falei, os chicotes são blindados, é difícil ele sofrer interferência eletromagnética, mas quando você coloca o carro em qualquer lugar e a manutenção é feita de qualquer jeito, a gente pode esperar tudo, certo? Aí bateria com baixa carga e própria falha na PCM. Outra coisa, abordagem na hora da, da manutenção é você ir por identificando as causas, começa do simples e vai para o mais complexo. Geralmente a gente acaba na PCM, depois de identificar que o sensor está tudo ok, todos os chicotes estão ok, tudo que está agregado ao sensor ali perto não está interferindo em nada, a gente parte para algum problema na PCM. Só que
Em geral, isso acontece em veículos mais antigos. Por quê? Porque aí você tem um conector que oxidou, uma solda fria dentro da PCM, e em geral isso acontece em carros muito antigos, né? E não é algo que se a gente considera num carro novo, aí de até 6 anos, 5, 6 anos, né? Seminovo no caso, né? Mas num carro dessa idade, mas num carro de 15, isso pode acontecer. Num carro de 15 anos, tanto que tem profissionais especializados em trabalhar com PCM e identificar problemas dentro, como solda fria, a oxidação, porque a umidade atacou. E aqui eu elenquei alguns códigos. Eu vou deixar e dar falha no sensor de fase. P340, 0340, sensor com circuito sensor com mau funcionamento. O que é isso? Provavelmente está interrompido. Está dando hora dá sinal, hora não dá, e a PCM identifica aquilo ali como anormal. Não está como a variação de sinais deve ser. P341, Camshaft Sensor Circuit Range Performance. O que ela está querendo dizer aqui? O sensor está informando valores que não está na faixa de valores que a PCM está programada para ler. Ou seja, tem algo errado, ele está, vamos supor, ele está lendo uma corrente elétrica maior. Né? Circuito baixo, corrente elétrica muito baixa, abaixo do normal. Né? Veja que tem dois códigos. Né? P345, mau funcionamento no banco 2, provavelmente ele tem alguma linha elétrica para deve ter duas linhas na ECU para caso uma danifique, a outra está funcionando. Por isso que ele bota Bank 2. Né? E sensor, Camshaft Position Sensor A, Circuit Low B2, Bank 2 de novo. Né? Existem muitos outros códigos, certo? Mas geralmente eles partem da numeração de P0 335 até P0 349, e todos eles denunciam o mesmo problema: sinal fraco, baixo, ausente, mau funcionamento ou interrupção. E é aquilo que eu falei, não foge muito do que eu falei, é começar pelo simples. Ver se está tudo ok com o conector, ver se não tem fio preso em algum componente, porque na hora da manutenção você pode ter montado algo e travou o fio em algum local. Né? E aí, com o motor funcionando, o fio vai desgastando e pode acontecer dele começar a se romper e aí dar essas diferenças de sinal. Certo? E aí verificar, começar dos mais simples. Outra coisa também que dá muito problema é aterramento. Às vezes um aterramento ruim pode estar causando mau funcionamento em diversas partes do sistema elétrico do motor. Né? Então isso tudo é bom dar uma checada antes de sair desmontando tudo e já dizendo que o sensor está com defeito, para não gerar retrabalho e estresse. Né? Então é isso, o sensor de fase não tem muito o que falar sobre ele. Né? Assim, em termos mais didáticos, né? É isso. Se entrar na parte de engenharia, a gente vai falar aqui de cálculo, aqui de corrente elétrica por indução, um monte de coisa, vai vir um monte de fórmula. Né? É interessante também, mas é meio pesado e assusta. Né? Então é isso. Eu vou deixar. Aqui estão as referências, vou até mostrar para vocês. Né? Esse livro aqui. Dá para ver? Dá para ver. Né? Manual Bosch de Tecnologia Automotiva, e esses sites que eu coloquei aí, vocês dão uma olhada lá. Né? Por que eu recomendo esse livro? Para quem trabalha na engenharia, ele é essencial, ele é aquele livrinho de mesa. Né? Para quem é mais da oficina, ele não vai ajudar muito não, mas é bom ter. Né? Uma vez ou outra dá uma pesquisada nele. Então é isso. Até a próxima. Vou tentar manter uma periodicidade melhor de vídeo, agora que eu dei uma melhorada na estrutura aqui. Espero que gostem desse novo formato. Facilita também a minha vida. E é isso. Se liguem no site que próximo mês tem artigo novo. E até a próxima. E acabou o vídeo.